Então, boa tarde, meus irmãos, muita paz, muita luz. Aqui estamos para mais um encontro com Jesus, nossa roda de conversa, no Centro Espírita Irmão Samaritano. Então, nós vamos começar a nossa atividade, né? Vamos primeiramente passar um vídeo que fala sobre o nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. E esse vídeo foi retirado, é um resumo, uma edição do seriado que está passando de Chosen, e ele fala um pouco sobre esse tema, um pouco de uma maneira belíssima, que nos encanta. Então vamos ver o vídeo, para a gente começar. Simão, não estamos chegando a lugar nenhum. Os ventos estão muito fortes, temos que voltar. Podemos chegar lá, é só continuar remando. Simão, é a quarta vigília da noite e estamos presos no mesmo lugar há horas. Diabo, você está bem? Ajuda ele. Me ajuda! Não pode entrar mais água! Nós vamos afundar. Melhor molhado e frio em terra do que afogado e morto aqui! João, continue remando. O que está fazendo? Alguém por acaso viu aquilo? Ali! Eu não vejo nada. O que estamos olhando? Fantasma! Fantasma! É um fantasma! O quê? Fantasma! É um fantasma! Vamos! Não pode ser. Nós temos que sair daqui! Todo mundo remando! Vamos, remando! Remem! Remem com toda a força! Remem mais rápido! Vamos! Ninguém se mexe! Não, o quê? Eu mandei todo mundo parar! Para! Ninguém se mexe! Aquilo não é um fantasma. Você está maluco? Não tenham medo. Sou eu. Jesus? Como? Impossível. Como pode ser a segunda coisa mais incrível que eu vi hoje? Isso surpreende vocês? Não aprenderam nada hoje? Se é você, me mande ir ao seu encontro por sobre as águas. Não! Você está fora de si? Se você é quem diz ser, me mande sair deste barco. Você tem fé para andar sobre essas águas? Com certeza. Você pode fazer o que quiser. Me mandar a água me segurar. Eu andarei sobre ela. Se eu te chamasse até mim, você sairia com fé? Sim! Então venha a mim. Simão. Não. Se deixe enganar, Simão. Simão! Espera, Simão. Não, Simão! Simão. Simão, você vai. Tá fazendo? Simão, você vai. Não faz isso, Simão. Cuidado. Simão! Você ainda tem fé? A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Estou afundando! Senhor, me salva! Simão! Simão! Ajude, por favor! Não me solta! Eu te peguei. Não me solta!
Eu peguei você. Não me solta, Eu peguei você. por favor. Homem de pouca fé. Por que duvidou? Simão, Simão. Vamos, ajudem ele. Ajudem. Por favor. Por favor. Por favor. Não me solte, por favor. Desculpa. Não me solte, por favor. Não me solte, por favor. Aquiete-se! Acalme-se! Então, acabamos de assistir o vídeo, né, em que Jesus acalma a tempestade e caminha sobre as águas. Esse é um vídeo em que ele caminha sobre as águas e Pedro caminha junto com ele, né? Aquele vídeo em que Pedro afunda e Jesus sustenta ele, né? Como nós vimos nesse vídeo belíssimo desse seriado que está passando, bem atual, de Chosen, né, que fala sobre as passagens de Jesus de uma maneira linda. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Vale a pena. E aí, continuando, nós vamos fazer um paralelo. Eu achei super interessante essa passagem, porque são duas as passagens em que Jesus acalma a tempestade, né? São duas. Eu achei super interessante a gente fazer esse paralelo, né? Tem uma passagem em que Jesus, que é essa que a gente viu agora, em que Jesus aparece caminhando sobre as águas para socorrer os discípulos que estão apavorados com a tempestade, né? Lá no barco, o barco quase virando, eles apavorados, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles veem Jesus ao longe caminhando sobre as águas. E tem uma outra passagem em que Jesus já está no barco. Jesus entra primeiro no barco, adormece, né? E os discípulos vão para o mar com ele, mas Jesus está dormindo, descansando. É outra passagem. E aí começa uma tempestade violenta ali, e Jesus dormindo tranquilamente, e aquela tempestade, e os discípulos continuam apavorados. Os discípulos continuam apavorados, num desespero, pedindo socorro, né? Aí eles acordam Jesus. Jesus, socorro! Então, assim, achei interessante, porque são duas passagens em que Jesus está acalmando a tempestade. Olha só, duas, né? Aí a pergunta que todos os evangelistas falam dessa passagem de Jesus caminhando pelas águas. Todos eles falam. E aquele que o evangelista que fala sobre Jesus dormindo é o Mateus. Tá? Ele dorme e ele é acordado, né? Então, esse é exatamente o nosso tema hoje. Eu quis fazer o paralelo com as duas passagens, porque eu achei tão assim, parecido, né? A coisa é tão igual, da tempestade violenta e eles todos pedindo socorro. Aí a gente fica pensando assim, como será que a gente faz quando as tempestades chegam na nossa vida? Né? Fazendo essa comparação, né? Das tempestades físicas da natureza, né? Como acontece nessas passagens, mas Jesus sempre aproveitava todos esses momentos para nos trazer ensinamentos e nos fazer refletir, né? Então, nas nossas tempestades, como é que a gente faz? A gente grita por socorro, igual os discípulos gritaram? Mas assim, eu achei interessante, a primeira coisa que eu achei interessante nessa primeira passagem, quando ele entra no barco e dorme. E ele é o primeiro a entrar no barco. Ele entra primeiro, antes dos discípulos. Ele entra primeiro e tranquilamente ele deita e descansa, porque com certeza Jesus estava muito cansado, né? Estava dormindo, eu acredito que não, mas eu acho que ele estava dormindo.
Ele estava dormindo. Ele estava dormindo, descansando, mas tranquilo, tranquilo, que nada apavorava Jesus, né? Jesus tinha uma confiança suprema no Pai e ele estava lá tranquilamente. Mas ele entra primeiro no barco. E aí, ouvindo a palestra, ouvindo o estudo, eu achei interessante a comparação que ele fez, que Jesus entra primeiro no barco, porque é o barco como se fosse o barco da vida, né? Fazendo a comparação do barco da vida. Quem está comandando esse barco? O barco da vida, o barco Terra, por exemplo, o nosso planeta. Jesus não é o governador? É o comandante do Exato, não é interessante? A coisa do... Ele entra primeiro porque ele está no comando, não é? É ele que comanda o barco. É ele que... Até nos navios, nos barcos que tem por aí, tem aquele que é responsável. Não é? Tem sempre alguém que dirige o barco, né? O comandante que está lá e ele não pode acontecer o que for, ele tem que ficar sempre ali até o final, né? Então Jesus é o primeiro, né? Sempre à frente, sustentando, é ele que sustenta, né? O nosso barco, qual é o nosso barco aqui atualmente? O nosso barco chamado Terra. Eu achei super interessante essa comparação do barco e do planeta Terra, que é um grande barco onde todos nós estamos aí embarcados, né? E apavorados. Também assim, a Terra não é o pessoal os mais antigos, é o que a gente aprendeu, o céu, o espaço. A Terra, pelo que a gente vê, ela é um planeta azul, né? E ela está no universo, navegando nesse... Olha, agora me fugiu assim. Ela está... A Terra é um planeta navegando no universo, né? Navegando num mar de amor, que a gente não pode esquecer disso. A Terra está navegando num mar de amor. E as tempestades e as turbulências que acontecem no planeta são por nossa conta. Na verdade, somos nós que provocamos essas tempestades violentas que acontecem no nosso planeta, né? Mas ela navega num mar de amor. Está sob a proteção de Jesus, porque ele foi o governador. Ele é o governador, foi ele quem planejou, quem plasmou o nosso planeta. Então, se a gente não tem confiança em Jesus, a gente está perdido. Quem é que vai nos sustentar na hora do desespero? E aí a gente lembra daquela fala dele, né, em que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Né? Mas também algumas palavras dele segundo aí as histórias antigas sobre o cristianismo não tendo, eu venci o mundo. Olha, muito significativo, né? Significativo. Verdade. Eu venci o mundo. Eu venci as tempestades, né, Ruth? Eu venci as tempestades. Quando você falou assim da questão de estar perdido, né? Aí tem a parábola, né? Jesus faz das ovelhas nenhuma De minhas ovelhas. se perderá. Nossa, isso é extremamente alentador e gratificante, né? Sabendo assim que ninguém está perdido, ninguém está irremediavelmente esquecido, né? Então mostra a questão da esperança. E aí a gente, né, já fala na questão da própria reencarnação. E a gente né? entra muito no que a gente vê e o que vive. Né? É verdade. Mas na verdade não tem ninguém à deriva, né? Isso. É muito interessante, assim, teve uma fala que foi muito interessante, assim, nesse sentido. Não sei se foi do Haroldo, algum deles, né? Que fala assim, o homem pode estar à deriva, cada um pode estar à deriva, mas o planeta não está à deriva, porque Jesus está no leme. Exatamente, ele entra primeiro no barco. Mas o leme, o planeta sendo conduzido para o planeta. Nós é que podemos estar perdidos, equivocados, mas o planeta não está perdido. Eu acho que não estamos perdidos. Existe um controle mesmo sobre aquilo que está. Está meio que à deriva. Vai chegar um ponto que vai acontecer alguma coisa que aquilo vai ter uma mudança. Sim, então, assim, ninguém,
ninguém está à deriva, a gente sabe disso. Nós todos estamos protegidos e amparados. Mas essa citação que o Bira colocou, eu achei super... Segura lá na mão de Jesus que ele te sustenta, ele te sustenta. Ele te sustenta. Mas aí, assim, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. É a fala de Jesus. Então, a gente, em alguns momentos, a gente está à deriva, a gente está numa tempestade, a gente está numa turbulência, porque são coisas que nós, de alguma maneira, fizemos e vamos ter que arcar. Semeamos e vamos ter que colher e reparar. E é um grande aprendizado. Isso. Nesse sentido, né? Uma grande experiência. Isso. Então, mas estamos buscando, né? Mas Às vezes também vem coisas que às vezes está na programação de cada um, né? Com algumas coisinhas que às vezes a gente tem que enfrentar. Então, assim... E quando a gente segura na mão, tem um negócio que é meio. Muito bem. Então, nós temos as nossas tempestades individuais. Olha só, vamos falar de uma outra coisa agora. Tempestades individuais de cada um e temos as nossas tempestades coletivas. Olha só que interessante, né? Então, assim, as tempestades existem, a gente não pode negar. A gente está aí vivenciando muita coisa. Nós vivenciamos guerras, nós vivenciamos a pandemia. Como é que a gente vai esquecer da pandemia? Foi uma provação, foi uma expiação coletiva. E nem assim a gente não estava à deriva. Aí há de se falar assim, mas não foi para você que continua vivo, mas meu parente desencarnou. Então, para mim, a coisa foi terrível e não passou. Mas a gente pode afirmar que passou. Na hora em que a coisa aconteceu, e foi triste, foi doído, e a gente não pode desvalorizar de maneira, minimizar a dor do outro, porque quem passou por tudo isso sabe a dor que sentiu, a gente não pode minimizar. Mas se a gente tem fé, e se a doutrina espírita nos fala e nos conforta e nos dá tanta esperança, a gente percebe assim, estava tudo nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus, a gente sabe disso. Alguns desencarnaram, outros ficaram com sequelas. Né? Quem ficou aqui, quem perdeu seu ente querido, que luto, né? Que não se fecha, que é difícil, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que tudo está nas mãos de Deus. E que mesmo para quem desencarnou, o conforto virá. Né? A doutrina nos ensina que a morte não existe, que você só deixa o corpo, que você continua vivendo eternamente. Então, assim, o conhecimento, a prece, a oração e a certeza de um amor imenso a nos sustentar, nos dá a certeza de que tudo passa, tudo se transforma e a vida continua. Né? A vida continua. Essas tempestades coletivas são tempestades que nos trazem experiência, nos trazem ensinamento, nos trazem aperfeiçoamento, nos trazem a fé, porque a gente precisa se sustentar em alguma coisa e nada como o amor de Jesus e de Deus para nos dar força e coragem, né? Agora é importante a gente citar, né, quem, né, as questões do nosso planeta, igual, né, aconteceu recentemente no Sul, né, questões climáticas e tal, mas tem as questões assim, nós temos o livre-arbítrio, né? Então Deus, Jesus nos dá aquele livre-arbítrio relativo. Olha, o que vocês vão fazer com isso aí? O que cada um fez com esse aprendizado? Então, a gente lembra que no período da pandemia, não, agora tudo vai ser diferente. Assim, para muitas pessoas pode ter sido a partir do aprendizado que houve. Para outros tantos também não. Também não. Ainda não é o tempo. Como antes, achando que nada, né, daquilo teve sentido, né, e a morte de milhões de pessoas pelo planeta todo, né, são milhões, imagina assim, como é que isso foi. Então, é realmente assim, um momento assim, de muito aprendizado. A gente espera que tenha aprendizado, mas esse chamamento, assim, nós temos o livre-arbítrio coletivo, cada um com o seu, relativo, livre-arbítrio relativo. Né? E pelo entendimento que eu tenho, se é a minha visão, o que aconteceu agora, nesse tempo, já aconteceu lá atrás
São períodos, né? Isso é uma coisa de progresso do planeta e daquelas pessoas que viveram naquela época. A minha mãe sempre contava muito isso. Quando ela veio a espanhola, A gripe espanhola, né? uma pandemia assim, Sim, morreu sim. muito mais gente, Isso. tinha O recurso, isso. Mas muitas pessoas morreram também na época. Sim, sim, sim. A minha mãe tinha, parece que, 9 anos, 8 anos, mas ela lembrava bem, porque minha avó, ela não perdeu nenhum filho. Eram todos pequenos, tiveram 7 filhos. No segundo casamento dela. E aí a minha avó, inclusive, que a minha avó era muito envolvida com Hércules, ela era verdadeira, era espiritualista, ela conseguiu, com aqueles tratamentos que ela começou a fazer, por orientação, acredito, até dos guias dela, e ninguém caiu doente. Olha só. Eu acho que é o tempo. Isso. É o tempo de cada um. O tempo de cada um acontece no momento exato. E essas grandes revoluções, elas sempre promovem o progresso da humanidade. A gente não pode esquecer disso. A lei de destruição. Eu acho que é uma maneira de avanço. Mesmo com as coisas ruins que aconteceram, é um avanço. É necessário que São fases do planeta. essa lei de destruição se faça, porque é daí que vem o progresso. A ciência cresce, pesquisas, para que aquilo não aconteça de novo, e aí a gente vai crescendo, vai evoluindo. Né? Então, assim, as tempestades vão ser sempre nossas, vão ser sempre através das nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Tempestade sempre é nossa. A gente precisa o quê durante a tempestade? Coragem, precisa de fé, precisa, né, da oração, da certeza de que a gente não está sozinho, de que nada está à deriva. Jesus entrou primeiro no barco da vida. Achei tão importante, tão bonito, né? Ele entra primeiro no barco, porque é ele que dirige, é ele que está dirigindo essa nave, a nave Terra. Oi? Mais importante nessa evolução. A gente aprender, né? É uma chamadinha neles, né? Puxa a orelha. Puxa a orelha, porque Jesus puxa a orelha de vez em quando. Ele é firme, ele é amoroso, mas ele é firme. Ele dá uma puxadinha de orelha para que a gente... Cadê a fé de vocês? Onde é que está a fé? Vocês já conviveram comigo e ainda duvidam. Mas somos nós, gente. Nós ainda somos muito frágeis. Uma coisa eu achei interessante também, uma parábola do samaritano, e quando Jesus veio a pé, né, para o lugar que ele tinha que estar, e ele estava cansado, com fome, mas os samaritanos não abriram, não deram socorro a ele, primeira vez, não deram socorro, porque eles não davam socorro a judeus, né, parece. Isso. Eles viviam lá afastados. E aí, quando houve a história da parábola do samaritano, que ele vai socorrer, né? E logo quem já estava acompanhando Jesus cobrou dele por que ele não tinha chamado a atenção dos samaritanos, porque na época que ele estava passando não socorreram ele, mas a primeira coisa que ele enfatizou foi a parábola do samaritano, defender o samaritano. Eu achei isso, eu vi isso, sabe, no Aluno. É uma palestra que ele dá, né? Eu achei tão bacana. Então tá bom. Vamos voltar aqui então. Olha só. Então a gente vai lembrar, sabe do que? De uma coisa? Eu lembrei de uma coisa da segunda-feira que a gente fez aquela roda de conversa. E o Rodrigo lembrou a influência dos espíritos em nossa vida cotidiana. E aí o Rodrigo lembrou do anjo da guarda. Onde é que o anjo da guarda está quando a gente se deixa influenciar pelo espírito mal, pelos espíritos maus? Onde é que ele está? Aí ele lembrou, Ruth, olha só, ele lembrou
o anjo da guarda está aí do seu lado. E, na verdade, ele está do nosso lado. E aí eu lembrei disso porque lembrei de Jesus sempre do nosso lado, nos guiando e nos sustentando. Na hora da tempestade, Jesus estava lá. Nas duas passagens da tempestade, Jesus estava numa ele já estava lá dentro do barco dormindo, descansando, e na outra ele veio em espírito. Ali a gente não sabe se ele, não está claro se ele já tinha desencarnado, ou se ali era um processo de segunda vista de Jesus. A gente não encontrei clareza em relação a isso. Não, na passagem em que ele caminha sobre as águas. No barco ele estava encarnado, estava aí, isso é certo. Ele entrou primeiro no barco. Então, assim, Jesus está sempre do nosso lado. A gente aqui, às vezes, duvida. E no que a gente duvida, a gente afunda. Assim, A gente afunda na tempestade. fazendo a mensagem Da passagem do Pedro afundando. Aí ele grita socorro e Jesus dá a mão. Então, o vídeo aparece as mãos, né? Jesus dando a mão para Pedro. Aí aparece aquelas duas mãos entrelaçadas, Jesus puxando, e o Pedro fala o quê? Não me solta. Desculpa, Jesus, não me solta, não me solta. Abraçado em Jesus. É o que a gente tem que fazer, né? É o que a gente precisa fazer, né? De emoção, né? Eu lembro também daquela passagem dele, quando ele quer defender Jesus e tirar Pedro embainha sua espada. Tirou a orelha do soldado. Ele era muito impulsivo. Impulsivo. Somos nós, é verdade. Humanos, muito mais frágeis do que perversos. Vamos acabar. Quer falar? Bira, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou só terminar com a história. O tempo, né, de cada um, né, são os nossos impulsos, né? Preso, acho que o Pedro nos representa. Total. Bem, né? Total. E mesmo assim, eu acho interessante. Foi o primeiro escolhido para Então, ser. e mesmo assim, olha a história que ficou com ele. Não, Pedro, eu erguei minha igreja sobre a tua rocha. Então, assim, olha o trabalho que ele continuou a fazer. Nossa. Então, assim, mostrando que para todos nós há oportunidade, há o chamado. Pedro tem as chaves do céu. Ó, São Pedro. Ó, São Pedro. As chaves do céu estão com ele. Ele é muito, muito importante. Católica e espiritualista, você quando está com problema de querer comprar uma casa, resolver alguma coisa de casa, você Pede para Pedro. Construção é com Pedro. Olha, bacana, né? Nós estamos terminando, então, nosso horário está quase encerrando. Eu quero só encerrar contando uma historinha rapidinha. Uma historinha rapidinha, depois a música, tá? Não, a historinha daquela criança. A criança está no avião, está indo viajar de avião e tem uma senhora do lado dela. A criança está lá lendo, fazendo atividades dela, super bem, tranquila, e o avião entra numa turbulência. Uma turbulência muito grande, uma tempestade. Né? Ele entra numa turbulência muito grande e todo mundo fica apavorado. E a menina continua tranquila lá na atividade dela, sossegada. Aí a senhora que está do lado da criança pergunta: você não está com medo? E a criança responde: não, meu pai é o piloto. Como é que eu posso estar com medo? isso aí. Só isso. Confiar que tem um piloto na direção, tem um comandante na direção. Ninguém está à deriva, ninguém. Vamos tocar uma música agora para encerrar. O nosso tema de hoje é para que a gente reflita muito sobre as tempestades que a gente provoca em nós e nos outros. Não
mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu